Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 9, versículo 18, continuação, que diz assim: Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que havia 12 anos, que vivia sofrendo de hemorragia, alcançou por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia esta mulher consigo mesmo: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e assim que a viu, disse-lhe: Anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E disse aquele momento, desde aquele momento, a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu o flautista, os fúnebres e a multidão que alvoroçava, ordenou: Retira-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desses acontecimentos espalhou-se por toda aquela região. Amém, né? Jesus tem poder sobre a morte. Esse é o nosso Jesus, né? Ele tem poder sobre a morte. Ele pode ressuscitar mortos, né? Com a autoridade vinda de Deus. Porque essa autoridade quem deu foi Deus. E Jesus disse: coisas maiores vocês farão em meu nome. Tudo que pedis em meu nome. Obedecendo os mandamentos e crendo, assim o recebereis. Então, o interessante dessa história aqui, né, que quando esse pai, ele vai até Jesus, pedindo que Jesus vá na sua casa, né, para visitar, para ver, para impor as mãos sobre aquela menina. E aquela menina, né, a palavra nos ensina, alguns teólogos dizem também que essa menina também tinha 12 anos, né, e esta mulher que estava sofrendo tinha 12 anos também com essa mesma enfermidade. E encontra-se ali, né, duas coisas, dois problemas que já havia. A menina tinha 12 anos de idade e ela tinha 12 anos com a enfermidade. Então, a vida que o Senhor devolveu para a menina, né? O Senhor estava levando cura à casa dessa menina, o Senhor estava levando vida para ela. E essa vida que o Senhor estava levando, as histórias se chocam, porque quando essa mulher encontra Jesus, ela recebe vida também. Aquele que busca, recebe. Então, se hoje você busca no Senhor, você vai receber crendo. Se crendo assim, você também recebe, né? E aquela mulher, ela cria também, né? Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se de joelho diante dele e rogou: A minha filha acaba de morrer, mas vem, põe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então se levantou e o seguiu com ele, e os seus discípulos o acompanhavam. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou por trás e tocou a orla do seu manto. E o interessante dessa história, né, que a palavra vai nos relatar mais adiante, uma explicação mais dada, né, que a própria Bíblia nos relata, que enquanto aquele homem, aquele pai estava indo em direção à sua casa com aquela multidão, com Jesus, vem dois dos teus servos e diz: Não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta, a tua filha acaba de morrer. Mas o interessante é que essa versão aqui diz, né, que a menina já estava morta quando ele vai pedir a oração. Só que quando Jesus chega, Jesus pega e fala para ele, né, não temas, crê somente. Então não era para ele observar o que estava à sua volta, o que ele estava ouvindo, mas era para ele continuar crendo, porque quando ele chamou Jesus, ele tinha aquela fé que Jesus iria ressuscitá-la. Quando ele chamou Jesus, ele tinha fé
que a sua filha ia viver novamente. Então Jesus estava falando, continua na mesma fé. Não olhe pelo o que está à sua volta, não olhe pelo vento, não olhe pela tempestade, mas creia que eu posso fazer. E muitas vezes nós olhamos o momento, olhamos o que estamos passando, o que estamos enfrentando, mas Jesus está nos falando, creia somente em mim, creia somente no que eu posso fazer, porque eu recebi a autoridade do meu Pai. Jesus tinha recebido a autoridade do próprio Deus. Quanto mais ele buscava, mais ele recebia. E assim é um sinal que nós temos que fazer. Quanto mais nós estivermos intercedendo, quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos receber. Porque é de graça. O Senhor nos deu. Para ele custou um alto preço. Mas tudo que ele nos oferece é só nós irmos e acessar, porque o preço já foi pago. Então temos que somente acessar. Acesse a cura, acesse a libertação, acesse tudo que o Senhor tem nos dado. E aqui diz assim, que quando Jesus pega e fala, né, não temas, somente creia. Nesse momento ali chega esta mulher, e essa mulher com aquela multidão toda tocando Jesus, ela chega e ela toca Jesus também, ela fala nos seus pensamentos consigo mesmo, se eu tão somente tocar. Essa doença que ela já havia sofrendo 12 anos, gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha com médicos para curar e não tinha tido êxito, não tinha sido curada por nenhum deles, nada, não foi remédio, não foi nada dessas coisas que a curou, mas quando ela tocou, a sua fé alcançou a cura através de Jesus. A mesma fé que ele estava falando com aquele homem, creia somente. Aquela mulher, ela estava trazendo a sua fé, porque a única coisa que ela tinha agora, ela já não tinha mais dinheiro, ela já não tinha mais condições, mas ela tinha fé em Jesus, que Jesus podia fazer o impossível. Se hoje você tiver fé que Jesus pode fazer, Ele vai fazer na sua vida. Basta somente você crer e confiar, porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o próprio Deus, Ele é filho do próprio Deus que estás no céu. Entenda. E quando esta mulher chegou e tocou em Jesus, pois dizia ela mesma consigo, se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e assim que a viu a mulher e disse, anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. Então ela teve fé para alcançar e desde aquele momento a mulher ficou sã, a mulher ficou curada, porque ela teve fé para alcançar. Quantas vezes nós pedimos, mas nós não temos fé para alcançar? Aquela mulher já havia 12 anos sofrendo com essa enfermidade, mas ela teve fé para alcançar. Aquele homem, ele estava desfalecendo na sua fé, porque as notícias não eram agradáveis, as notícias eram ruins. Aqueles homens veio dizer para ele que a sua filha estava morta. Mas Jesus olhou para ele e fala, não temas, crê somente, crê somente. Muitas vezes você vai precisar de tempo para carregar a sua fé, para você aprender a usar a sua fé. Mas aquela mulher, ela estava vindo muito tempo carregando a sua fé. Mas aquele homem não, ele precisou ali, naquela mesma hora, ele precisou entender que era necessário crer, não no que os seus olhos viam, mas no que Jesus poderia fazer. E naquele momento os seus olhos viu a cura daquela mulher. E assim ele teve fé para continuar. E quando Jesus chegou na casa daquele homem, ele falou com aqueles homens que estavam ali, né? Quando Jesus chegou à casa dos dirigentes da sinagoga e viu os flauteiros fúnebres e a multidão que o invocava, ordenou, retira-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus tocou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desses acontecimentos espalharam por toda aquela região. Entenda, no momento que Jesus chegou e tocou, tirou tudo que não tinha fé, sai todo mundo que não tem fé, fica somente aqueles que têm fé, somente a família. E Jesus tocou e ela ressuscitou. Ela ressuscitou. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje o Senhor nos diz,
Basta acessar, basta vocês tocar e assim acontecerá. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a todos.